Oi, pessoal. Eu sou o Diogo Meia e nessa aula de processos evolutivos a gente vai apresentar algumas definições que vão ser super importantes para o nosso esforço de fazer modelagem de populações evoluindo ao longo do tempo. A gente apresentou já, logo nas primeiras aulas, a noção de que a gente vai modelar populações como sendo um conjunto de cópias gênicas que podem ter diferentes alelos, representados aqui por bolinhas brancas e bolinhas pretas, cuja frequência muda ao longo do tempo. Aqui, a bolinha preta se tornou mais comum ao longo do tempo. Tudo bem falar em bolinhas brancas, bolinhas pretas, mas na biologia, no mundo real, ao que elas equivalem? Vamos definir quem que são essas bolinhas. E essa definição remete a dois termos que a gente precisa ter muita clareza aqui ao longo do curso. A gente vai falar de locus, ou loci, que é uma palavra de origem latina que quer dizer endereço ou lugar. A gente pode falar de um locus no genoma, um endereço no genoma. Isso é um locus. O que é o alelo? O alelo é a identidade de uma variante genética, ou a identidade assumida num determinado locus. Vou dar um exemplo daqui a pouco para mostrar, para ilustrar esse conceito. A gente vai trabalhar com a hipótese de que em populações diploides como a nossa e como de muitos animais, a gente tem duas cópias gênicas no locus. A gente herdou uma cópia daquele locus das nossas mães, uma cópia dos nossos pais. Isso é o que define um indivíduo diploide. Então, começamos aí, definindo locus, alelo, de diploidia, e também por tabela a gente definiu genótipo. O genótipo refere-se à combinação de alelos que estão presentes num locus. Vamos tornar isso aqui mais concreto. Vamos seguir adiante olhando aqui um exemplo bastante simplificado que eu preparei para vocês. Vamos imaginar que a gente tem informação de dois indivíduos. Está aqui o primeiro indivíduo representado por duas sequências e o segundo indivíduo representado por duas sequências. Atenção, essas duas sequências não são as duas fitas de uma molécula de DNA. Isso aqui é uma das fitas da cópia materna e essa aqui é a outra fita da cópia paterna. É um indivíduo diploide. A mesma coisa para o segundo indivíduo. O locus é definido como um trecho do genoma, um segmento do genoma. Então ele começa dessa base e vai até essa base. Isso é uma maneira de definir o locus. Um tipo de locus que vocês estão acostumados a tratar em aulas de bioquímica e biologia molecular é um gene codificador de proteína. Isso é um locus. Mas um locus não precisa nem ser um gene, nem uma entidade que codifique proteína. Como eu disse, qualquer trecho do genoma bem delimitado, que tem um começo e um fim, merece o nome de locus. Muito bem, eu tenho então aqui um locus definido, e eu tenho dois indivíduos diploides, e eu tenho aqui as sequências que a gente extraiu desse indivíduo. Vamos agora analisar a variação genética neles e ver o que a gente pode dizer. Esse primeiro indivíduo, ele é igual em todas as posições que estão cinza clarinha aos demais. Eu só deixei em escuro as posições que variam entre indivíduos. Então, esse indivíduo, ao longo da sua sequência de DNA desse cromossomo, ele tem TT e ele tem TC no segundo cromossomo. E esse indivíduo aqui, ele tem C e C nessa posição e C e C também nessas duas posições aqui. Se a gente define alelos como a versão da sequência de DNA que está presente naquele locus, naquele trecho do genoma, o que eu observo? Esse indivíduo ele tem uma cópia aqui que envolve T e T que está presente só nele. Vamos chamar isso de alelo 1. É o nome que eu inventei para dar para aquele alelo. A combinação T e C eu vou chamar de alelo 2. E esse indivíduo tem C e C em suas duas cópias, que é o alelo 3. Nesse sentido, eu posso dizer que eu estou diante de uma amostra populacional, que eu tenho dois indivíduos e tenho três alelos diferentes presentes nessa amostra para esse locus que está sob estudo. Agora, não tem nada mágico que diz o que deve ser um locus. Eu poderia analisar essa mesma amostra populacional e definir locus de outra maneira, seguindo os meus interesses da minha pesquisa. Vou mostrar aqui uma possibilidade para vocês que é bastante comum na genética de populações. Eu posso olhar cada posiçãozinha individual do genoma, tem 3 bilhões delas no genoma humano, e chamar ela de um locus. Uma posição específica do genoma é o menor locus possível. E o que eu tenho aqui? Eu tenho um locus que é igual em todo mundo, A em todo mundo, outro locus que é igual em todo mundo, T, até que eu chego aqui na quinta posição, que eu tenho
essa posição caracterizada como um locus que tem variabilidade. É um locus que tem dois alelos, ele é T e T no primeiro indivíduo, e nesse segundo indivíduo ele tem C e C presente. Esses outros loci, essas posições, são todas idênticas entre si, e finalmente eu chego num outro locus que é polimórfico, são posições polimórficas, que elas têm mais de uma forma, elas são variáveis, e nesse caso ela T e C no primeiro indivíduo e C e C nesse indivíduo. Esses locus vocês às vezes vão encontrar na literatura mais especializada, chamada de SNPs, SNPS, que vem de Single Nucleotide Polymorphism, polimorfismo de uma única base única. Aqui, nesse caso, o alelo é o tipo de base que ocorre naquela posição e o locus é essa entidade super pequenininha, a menor possível do genoma. O material genético que eu estou estudando é o mesmo que no exemplo anterior. A única mudança que ocorreu é que lá eu estava chamando de alelo a combinação ao longo de um trecho grande. Aqui eu estou definindo alelos associados à variação em cada posição do genoma que eu estou investigando. Existem ainda outras formas de eu descrever a variabilidade genética. Eu quero que vocês olhem aqui uma coisa que é uma extensão dos exemplos anteriores com uma sutil variação. Eu peguei aquela sequência e eu dividi ela agora em trincas, porque aquela sequência que eu estava mostrando para vocês até agora, ela era uma sequência codificadora de proteína. E eu não estava dando essa informação para vocês. Agora eu dividi em trincas e eu consultei o código genético, a minha tabelinha, e eu consigo mostrar aqui embaixo quais são as proteínas produzidas por cada uma dessas sequências de DNA. E aqui eu tenho outra informação super importante. Lembra que eu tinha 3 alelos diferentes presentes na minha amostra de 2 indivíduos. Agora, quando eu olho as proteínas, só existem 2 tipos de proteínas presentes. Como que isso é possível? Bom, é só a gente olhar a relação entre a variação ao nível de DNA e ao nível de proteína. A gente sabe que o código genético é degenerado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é possível que haja variação ao nível das sequências de DNA que não resulte em variação ao nível de proteína. Isso vem do fato de que tem múltiplos códons que especificam o mesmo aminoácido. Então aqui nesse caso, eu tenho uma variação de T para C nesse códon que começa com TA. Acontece que TAT e TAC todos especificam tirosina. Enquanto que essa mudança de T para C, ela explica uma diferença de uma fenilalanina para uma serina. O que a gente tem aqui é um outro tipo de classificação de variação genética que eu quero que vocês carreguem, que a gente vai usar mais adiante no curso. Essa daqui é uma variação que a gente chama de não sinônima, porque ela altera a proteína que é codificada por aquele trecho. O polimorfismo sinônimo é um polimorfismo que altera a sequência de DNA, mas ele não resulta em variação genética ao nível da proteína. Ambas são variações genéticas, a não sinônima e a sinônima, mas elas têm consequências diferentes para a proteína que é produzida. E isso é importante, porque a seleção natural ela vai atuar de maneira diferente sobre variação não sinônima e variação sinônima, porque elas impactam o fenótipo de organismos de maneiras diferentes. Então até aqui eu defini locus, eu defini alelo, eu mostrei que não tem um critério mágico do que é um locus. A gente tem que definir com clareza se o que a gente está chamando de locus é um pedaço grande do genoma ou um pedacinho curto. E eu vi que os alelos podem até ser bases diferentes de uma única posição do genoma, um SNP. E agora eu mostrei também que o polimorfismo numa base ele pode ser não sinônimo ou sinônimo. A última coisa que eu quero apresentar aqui para vocês nessa aula é um pouquinho de reflexão sobre como a gente pode descrever variação genética. E isso que eu vou mostrar está intimamente relacionado com o que a gente já viu no vídeo sobre Hardy-Weinberg. Imagina que eu tenho uma população aqui representada por essas elipses, cada indivíduo é uma elipse e cada par de círculos representam as 2 cópias gênicas que aquele indivíduo carrega. Então, eu tenho aqui uma população que tem 10 indivíduos, esses 4 indivíduos são homozigotos para a bolinha preta, esses 2 aqui são homozigotos para a bolinha aberta, branca, e esses 4 indivíduos aqui são heterozigotos. Eu vou definir aqui uma nomenclatura que vai ser super importante para a gente ao longo do curso, de diferentes formas de descrever essa população. Eu posso descrever a variabilidade nessa população falando quantos indivíduos nessa população são heterozigotos.
A gente vai se referir a isso como a heterozigose observada. Está aqui um Ozinho associado como índice DSH. E a proporção de heterozigotos, ou a heterozigose observada, é simplesmente a proporção de indivíduos da população que são heterozigotos. Do total de 10 indivíduos, 4 são heterozigotos. A heterozigose observada é 0,4. Tem uma outra medida para descrever a variabilidade genética da população que é mais interessante e mais útil, que é a taxa de heterozigose esperada. Vamos defini-la e vamos ver como que ela difere da taxa de heterozigose observada. Para a gente calcular a taxa de heterozigose esperada, a gente precisa primeiro calcular as frequências alélicas. Eu estou chamando aqui o alelo azão da bolinha preta, o azinho da bolinha branca, 0,6 e 0,4 são as frequências. Depois vocês podem contar e se convencer. A taxa de heterozigose esperada, ela é justamente aquela que eu espero sob o meu modelo de Hardy-Weinberg. E ela é dada por 2 vezes a frequência do alelo azão vezes a frequência do alelo azinho. Se eu substituir esses valores, dá 0,48. Eu quero que vocês entendam qual que é o significado biológico desse número. Esse número ele tem 2 interpretações. Primeiro, no contexto de Hardy-Weinberg, ele remete a quantos heterozigotos que eu espero encontrar na minha população. O segundo sentido desse número é que ele é uma medida de diversidade. Afinal de contas, essa expressão aqui de 2 vezes F-azão, F-azinho, ela também tem uma interpretação probabilística. O que ela quer dizer é o seguinte: qual é a probabilidade de eu amostrar da minha população um alelo, pego ali na minha mão, eu amostro um segundo alelo, e o que eu estou perguntando é qual é a chance desses 2 alelos serem diferentes uns dos outros? Essa continha aqui dá exatamente esse valor. É a probabilidade de 2 alelos amostrados ao acaso de uma população serem diferentes uns dos outros. E é natural que isso seja equivalente à quantidade de heterozigotos que eu espero sobre Hardy-Weinberg, porque afinal de contas, o que é um heterozigoto? É um indivíduo no qual foram sorteados 2 alelos a partir dos gametas disponíveis, e aqueles 2 alelos eram diferentes uns dos outros. Essa medida da heterozigose esperada e observada vão ser iguais quando a população estiver em Hardy-Weinberg, mas isso nem sempre ocorre. Uma outra vantagem da taxa de heterozigose esperada é que ela é uma medida teórica que diz respeito também à diversidade da população, como eu acabei de falar. E ela pode ser aplicada em contextos onde a gente nem está lidando com genótipos diploides. Deixa eu dar um exemplo. Eu vou imaginar que eu estou agora com uma população que é de um organismo haploide. Um organismo haploide, cada indivíduo carrega apenas uma cópia gênica. As frequências aqui são as mesmas do exemplo anterior, 0,6 e 0,4. Eu não posso falar em heterozigotos para essa população. Não é possível haver um heterozigoto para uma população haploide. Mas eu posso sim, no modelo haploide, calcular a taxa de heterozigose esperada. Ela vai ser aquele mesmo valor, 0,48, e ela se refere à probabilidade de eu mostrar 2 alelos e eles serem diferentes uns dos outros. Muitos modelos que a gente vai usar no curso são modelos haploides. A gente muitas vezes opta por esquecer as complicações dos genótipos e olhar só as frequências dos alelos e das cópias gênicas presentes na população. A taxa de heterozigose esperada ela é uma boa medida de diversidade para essas populações e ela vai ser usada em vários modelos que a gente vai ver daqui para frente. Esses conceitos que eu apresentei para vocês, vistos agora no vazio, talvez sejam um pouquinho difíceis de entender, mas eu quis ter uma definição formal dada porque a gente vai se referir a eles mais adiante na hora de estudar deriva, na hora de estudar seleção, e eu queria que vocês tivessem uma referência clara dos conceitos de locus, de alelo, de variação sinônima e não sinônima, da taxa de heterozigose observada e esperada. E eu espero que nesse vídeo vocês possam consultar quando tiver alguma dúvida.